Olha, a prisão de um ex-presidente é sempre um terremoto político, não importa o país. No Brasil, foi o ponto máximo de uma crise que, vamos combinar, já se arrastava há anos. Então, para a gente entender de verdade esse momento, a gente precisa analisar a anatomia dessa prisão, sabe? Desde os gatilhos que aconteceram ali, na hora, até as consequências que vão durar muito tempo. E tudo isso tem uma data. Uma data que, com certeza, entrou para a história política do Brasil. Um dia que não representa só a queda de um líder, mas um verdadeiro ponto de virada para as instituições do país. E o evento central é esse aqui, a ordem de prisão contra um ex-presidente da República. Uma decisão que, claro, abalou as estruturas do poder e colocou o judiciário em rota de colisão direta com uma força política gigantesca. Mas é importante dizer, essa prisão não foi um raio em céu azul, sabe? Longe disso. Ela foi, na verdade, o clímax de um confronto institucional que vinha esquentando há anos, testando os limites da democracia brasileira. E o que torna essa prisão tão singular, tão diferente? Bom, primeiro não estamos falando de corrupção comum como em outros casos históricos, né? As acusações aqui eram sobre atos contra o próprio Estado democrático. Além disso, o ex-presidente já estava condenado e em liberdade provisória. E aí, uma tempestade perfeita de novos acontecimentos acabou selando o destino dele. Para a gente entender a decisão do tribunal, a gente precisa voltar algumas horinhas. Dois eventos cruciais que aconteceram na noite anterior serviram como gatilho, a gota d'água para a ordem de prisão que seria emitida logo pela manhã. O primeiro gatilho foi puramente político, essa convocação para uma vigília. Para o Supremo Tribunal Federal, aquilo não era uma simples manifestação. A leitura foi de que era uma tentativa de criar um escudo de pessoas, um escudo popular, para impedir a justiça de agir. E do ponto de vista legal, o STF enquadrou essa convocação num conceito chamado periculum libertatis, que em latim quer dizer risco à liberdade. A interpretação foi bem direta. A liberdade do réu, naquele momento específico, representava um perigo real e inaceitável tanto para a ordem pública quanto para a aplicação da lei. E aí veio o segundo gatilho, e esse foi técnico, e assim, irrefutável. 8 minutos depois da meia-noite, a tornozeleira eletrônica foi violada. Para a justiça, essa foi a prova concreta, o fato objetivo que faltava para mostrar que as medidas cautelares estavam de fato sendo descumpridas. Só que, claro, esses dois gatilhos só foram fatais porque já existia uma base jurídica muito sólida para a prisão, uma condenação anterior e bem pesada, que colocava o ex-presidente numa posição legal extremamente frágil. E que base, hein? A gente está falando de uma sentença de 27 anos e 3 meses de prisão. Essa condenação, que saiu meses antes, era a espinha dorsal jurídica que sustentava toda essa ação do Supremo. E as acusações não eram pouca coisa não, hein? A condenação incluía crimes muito graves, como tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe e liderança de organização criminosa. Eram, na visão do tribunal, ataques diretos às instituições. E a condenação não se limitou só a ele. Todo o círculo de poder mais próximo, incluindo ministros e comandantes militares, também recebeu penas bem pesadas. Isso mostra a amplitude da conspiração que o tribunal entendeu que existiu. Bom, com o líder fora de cena, o impacto político foi imediato. O movimento de direita, que antes era bem unificado em torno dele, começou a se quebrar, a se fragmentar, abrindo uma disputa bem clara pelo seu espólio político. E basicamente a gente viu essa direita se dividir em duas grandes alas. De um lado, uma ala mais pragmática, mais institucional, já de olho nas próximas eleições, que critica a prisão, mas evita o confronto direto nas ruas. E do outro lado, a família e os mais ideológicos, que buscaram construir a imagem de um mártir político, apostando todas as fichas na radicalização. Ok, mas o que essa prisão representa para além das fronteiras do Brasil? Essa decisão acabou criando um precedente importante sobre como as democracias podem se defender, mas também expôs uma série de riscos e conexões globais. Uma das principais justificativas do tribunal para agir de forma tão drástica foi a crença de que existia um plano de fuga em andamento. Mas, segundo os autos do processo, quão viável era esse plano? A corte basicamente conectou 3 pontos-chave. Primeiro, a apreensão do passaporte dele, lá em fevereiro de 2024.
Dias depois, aquela estadia super controversa de 2 noites na Embaixada da Hungria. E, por fim, o fato de que a prisão aconteceu a poucos quilômetros da Embaixada dos Estados Unidos, um destino visto como um possível pedido de asilo. E essa dimensão internacional foi sem dúvida crucial. O tribunal citou explicitamente a afinidade ideológica com o governo dos Estados Unidos daquela época. E isso, na visão da corte, tornava a possibilidade de um pedido de asilo algo concreto e não teórico. No final das contas, a mensagem do judiciário foi muito clara. Essa seria a ação de uma democracia que se defende ativamente contra aqueles que usam as suas próprias liberdades para tentar destruí-la. Um marco mesmo de autodefesa institucional. E isso tudo nos deixa com a pergunta fundamental, talvez a mais importante de todas. Essa decisão foi o trunfo de uma instituição defendendo a democracia? Ou será que o ato de prender um líder político com essa força toda acabou, na prática, criando um Marte e fortalecendo justamente o movimento que se pretendia conter? A resposta para essa pergunta, bom, ela ainda está sendo escrita e com certeza vai definir o futuro da política brasileira.